continue nos abençoando mais uma vez. Okay. E cadê a irmã Alice? Dormiu? E o hino sai? Vem cantar aqui? Vem? Então vamos ouvir. Tá bom? Animada, né? E no carro ela vinha louvando, né? Ela vinha cantando. E ela disse que ia cantar esta noite. Primeira vez, né? Nós vamos ouvir. Qual é o hino que a irmãzinha vai cantar? É aquele um que vinha cantando no carro? Qual é o hino? É? Então vira pra lá. Feliz será, né? Amém, né? Deus abençoe. Domingo nós vamos cantar de novo, né? Se Deus quiser. Não é verdade? E a irmã Estela tá com a... Canta ou não? Ainda não canta? Hoje não? Assim meia rouca ainda? Hã? Não consigo ainda, né? Consegue? Só um pouquinho? Ah, quero ouvir sua voz, só um pouquinho. Tá no celular é complicado. Deus abençoe, né? A irmã Alice disse que cantava e cantou mesmo, né? Desceu de lá e veio, né? E foi rápido, graças a Deus, né? Deus continue abençoando e vai despertar outros vinhos. O problema tem que ter um, né? Viu, irmã Luísa? Você canta aquele corinho que a mamãe ensinou? Quer vir? Vai cantar? Vem! Aquele corinho lá. Aquele que você canta na sua casa. Quem canta é ela em casa, né? Tá bom, Deus abençoe. Então, na próxima, vamos chegar a cantar, né? Fazer uma drupa. A irmã Luísa com a irmã Alice, né? E desejei que tivesse todos pela manhã. Não foi possível. Se Deus permitir, domingo a gente pode tocar. Faltou outras coisinhas, né? Faltou ainda o consagrado. E mais alguma coisa que eu gostaria que todos ficassem à parte. Mas o tempo à noite é pouco. De manhã é bom que a gente dividiu, né? Dividiu o tempo. E, irmão Daniel, canta aquele corinho. Primeiro corinho. Eu quero o corinho, saiu da mente. Faz hora que eu estou mais qual foi o corinho. Agora você vai ter que descobrir qual é o corinho que eu quero. Ah? Acho que foi o primeiro. Pode cantar uns dois aqui. Vamos exercitando aí. Não. Aquele que é esse que habita mesmo. Vamos cantar a igreja, né? Eu gostei. Ele pediu que podia cantar uma sequência de corinho para o encontro. Olha, arrumou mais um, né? Fica. Você quer o microfone? Vem cá. Aqui é assim. Cadê você? Aqui, ó. Papai. Deixa eu tirar o hino. Tirar o hino para acompanhar ele agora. Amém. Vamos cantar junto? Vamos animar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente
descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Ele é meu Deus. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Ele é meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Ele é meu Deus. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Ele é meu Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe. Irmão Daniel, né? Temos aí. E vamos aprender mais corinho, né? O Romani me fez um susto hoje. Cadê o Romani? Está cochichando? Ele disse, pastor, eu amanheci quebrado. Digo, meu Deus, o que aconteceu? Não, dormi demais. Eu não sabia que dormi demais, amanhecia quebrado. É uma nova, viu, gente? É uma nova, né? O irmão disse, mas como foi? Não, eu deitei tarde, irmão, dormi demais. Quando ele falou, mas se quebrado, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Mas como é que foi? Não, porque eu deitei tarde, dormi demais. Está perdoado. Uma benção, né? Tem pessoas que não pode faltar, não, né? Essas pessoas assim não podem faltar no nosso meio, não. Vamos ficar de pé? Para nós ler a Bíblia. Hebreus, capítulo 4, 2, versículo 13. Deixa eu ver, 12 e 13, né? 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Senhor Deus, acrescente, ó Pai, as bênçãos da leitura da sua palavra em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar.
Eu ia 2 vezes para ir balancear a cabeça e abrir a boca. Agora entendeu, né? Água. Pois bem, veja aqui o finalzinho desse verso aqui, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia nós vamos ter que estar diante dele. Hoje nós torcemos para cá, para ali, falamos que não, mas naquele dia não tem como dizer eu não fiz, eu não fui culpado. E nós ouvimos na sexta, o destaque de hoje foi reconhecer, né, o erro que está em nós. Eu tenho que reconhecer o meu erro e você deve reconhecer o seu erro. E se estamos errados, não tem como prosseguir errado. Começa uma construção, uma parede dessa, fora do prumo, ela vai cair. Vai chegar uma hora que você vai ter que parar ali. E aí? Se parar, nós não vamos chegar lá. Se nós não alimentarmos, não tem como trabalhar, não tem como parar de pé, não tem como ter força para prosseguir, né? Se nós não tomar um café de manhã, de meio-dia, tem gente que... Antes do meio-dia, mas 3 vezes, né, Manjosa? Não vou falar o nome dele, não. Então, se não almoça, na janta está desmaiado já. No outro dia, já tem que ter sepultamento, já não aguenta mais. A vida espiritual não é do mesmo jeito. Você tem que alimentarmos. Se nós precisamos de um alimento para esse corpo físico, o homem de dentro também precisa de alimento. E esse alimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é refrigério para nossas almas. Deixa eu ver se eu encontro um destaque aqui que eu falei de manhã. Você tem que ver o espírito do erro em si mesmo. Mas tinha um outro aqui que antes citou ele, e eu precisei agora. Caráter, não podemos pensar de um. Onde está ele aqui? Na escolha que você faz, é o espírito que você tem. Ou a marca. Ele estava falando sobre marca, né? Então, aquilo que está em nós, você vai aceitar porque algo está em você ali. Aquele espírito está ali e você está aceitando porque está em você. Então, quando nós aceitamos a palavra de Deus, viva e eficaz, porque aquele espírito está em nós. E nós queremos mais. É bom, né? Quando a gente está precisando de algo, que alguém chega, né, e dá aquela ajuda. Assim é a palavra de Deus. Na hora que você diz, eu não dou conta mais. Você vai num culto. Uma vez eu estava passando por situações difíceis, ainda jovem, não sei porquê, né? Jovem tem essas situações, tem essas fases. E eu cheguei na igreja e o pregador disse assim, olha, maior que está em volta que o que está no mundo. É tão conhecido, mas aquilo foi lá na alma. Eu saí dali regozijando. Você ouve tanto, mas um dia você vai ouvir diferente. A coisa vai descer. Cada vez nós ouvimos do lado direito e sai do lado esquerdo. Mas quando você ouve, né? E coloca o seu dedinho aqui, só tem que descer, não vai passar não, né? Essa é a situação que nós temos que vir para a igreja para aceitar o que Deus está nos dando, o que Deus está falando naquele momento. Ou se Deus não fala conosco, nós estamos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, não é o homem que está ali trazendo versículo, parágrafo, para que dizer assim, não, para corrigir. Não, é Deus, é o Espírito Santo. E nós devemos sair de casa nesta condição. O culto começa em casa, nós aprendemos faz tempo, mas de vez em quando tem que passar o bombril lá na aliança, porque às vezes tu pensa que não é ouro, e é ouro, né? Então começa em casa. Com o que começa em casa o culto? Com a oferta.
oferta. Foi falar de oferta de manhã, né? Mas não vamos falar, não. Mas começa em casa. O outro diz, começa no banheiro. Quem foi? Vocês já lembram? Quem foi o pastor Jonas numa escola? O culto começa no banheiro. Derreu os pés. Ou uma mãe assim tão quebrada, tão ruim. Toma um banho que vai embora. Vai embora. Levanta aí 2 minutinhos, você já tá bonzinho, né? Não estou beliscando, não, irmão. Sempre eu falo isso. É desse jeito, né? Mas acontece. Tem dia que se for olhar para a carne, você não levanta. O pastor Joaquim, na idade que ele tinha, na reunião interna, ele falou, para mim levantar não é fácil, porque a coisa está dentro de mim. A idade dele, e ele ficava ali encontro todinho, desde o jovem assistindo. E os pastores não poupavam. Terminava a reunião interna, a menina era tanto da comissão, e tinha as reuniões, a gente vai almoçar 3h30, 4 horas da tarde, e já estamos aqui no escritório ouvindo aí os jovens, né? Então, e eu disse um dia assim comigo, né? Por que ele não coloca os seus auxiliares e ele descansa um pouquinho, né? Lendo uma mensagem, creio que é um homem correndo da presença do Senhor, o Montana diz, à medida que eu vou ficando velho, eu tenho mais responsabilidade. Aí precisou mais nada. A responsabilidade era dele, de preparar e deixar tudo preparado, como sempre ele dizia. O que está gravado, ficando, é o suficiente para vocês prosseguir. Mas aqui na mensagem, o poder de Deus para transformar, parágrafo 136. Eu vou ler aqui, porque tem outras coisinhas, mas eu estou com ela aqui para ler, né? Então vamos continuar uns 4, 5 parágrafos dela, logo após isso aqui. O nosso gravador no céu. Olha, você já tem um gravador no céu. Coisa boa, né? Você não vai comprar não, viu? Lá no céu ninguém vai comprar nada. Você já tem um gravador no céu. E ele diz, cada um, o profeta diz, nós, cada um chegamos ao fim do caminho, onde daremos conta de cada palavra. Terminou, você vai dar conta. Está gravado. Até o meu pensamento está gravado. Irmãos, é só a misericórdia de Deus, né? Quando nascermos, nosso primeiro gritinho vai para uma fita que será tocada outra vez no dia do julgamento. Até mesmo as roupas que você usa serão mostradas para você no dia do julgamento. Até mesmo a ciência descobriu isto através da televisão. A televisão não manufatura um quadro, ela simplesmente o canaliza. Já existia lá atrás, só que a ciência descobriu depois, né? Porque eles, eu creio que ainda lutam para captar a voz de Jesus no espaço. O que nós falamos está no espaço. Então eles, não é para eles. Eles vão até onde Deus quiser. E nós devemos estar com a ciência enquanto ela estiver com Deus. Onde ela deixar Deus, você permanece com Deus. Nós também precisamos da ciência. Portanto, lá no primeiro livro da Bíblia está lá, a ciência do bem e do mal. Então essa tecnologia, ela faz o bem? Faz, mas também faz o mal. Dependendo da fórmula, do dedinho, da sua mente, dos seus olhos, né, daquilo que você vai fazer. Então, é um mal necessário, mas nós precisamos, né? Precisamos desta ciência do bem e do mal. O mal fica com ela, só o bem, né? Para nós. Até mesmo a ciência descobriu isso através da televisão. Veio, a televisão não manufatura um quadro, ela simplesmente o canaliza. A cor das roupas, cada vez que você movimenta, cada pensamento em sua mente está absolutamente guardado no registro de Deus. Ele fala isso na mensagem A União Visível da Noiva, para 305. E no resumo das eras, eu não tenho parágrafo, não sei se é o 40, mas ali em volta dele, você vai encontrar ele falando nessas mensagens também
que até o nosso pensamento é gravado por Deus. Aquela grande coisa será colocada bem diante de você, cada um daqueles vestidos imundos que você usou, cada vez que você foi ao salão cortar aquele cabelo que Deus te deu, vai ser, você responderá por isso. Você não pode fazer um movimento bem ali, até mesmo os pensamentos do seu coração. Enquanto você está fazendo isto, será passado bem diante de você. Como que você escapará? Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Se rejeitarmos a oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós. Ninguém pode chegar naquele dia e dizer, eu não ouvi falar do Evangelho. Por isso a Bíblia diz que tem que ser pregado a toda criatura e então virá o fim. E muitos têm recebido, não têm feito casos, mas Deus deixou o homem em o livre arbítrio de escolha. A escolha é sua. Deus disse para Moisés, diga ao povo de Israel, diante de vós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo. Olha a Bíblia, né? Mas você tem que crer, você tem que aceitar. A uns parece mais difícil, outros parece mais fácil, mas você está entre ali, você precisa de um companheirismo para prosseguir. E nós estamos juntos para ajudar uns aos outros, orar um pelos outros, cantar, louvar, bater palmas, se alegrar na presença dele, porque o apóstolo Paulo disse, irmão, que não vem tentação sobre vós que não seja humana. Ah, não dou conta mais. Não dá conta? Não para não. Vai se arrastando devagarzinho. Você vai criando força. Quando pensar que não, aquele obstáculo ficou para trás. Mas a questão é que nós paramos e começamos a pensar algo. E vamos alimentando aquele pensamento que não vou dar conta, e você vai só se diminuindo. Se vai o médico e diz, esse remédio não presta, ponto. Um ponto negativo bem ali. Você já toma, você não tem fé que aquilo vai te servir. É quando é errado. Outros vai no médico para saber o que ele tem e volta mais doente. Aí ele não compra o remédio, não toma, não faz dieta. E como é que pode ficar bom? Se nós não lemos a Bíblia, no cultuar, no orar, no buscar Deus, como podemos crescer no reino de Deus, irmão Branda? Lendo a Bíblia e orando. Eu não dou conta não, mas eu creio. A Bíblia diz que aqueles que creem serão salvos. Crer será salvo, será. Tem uma jornada, será. Tu vai chegar lá. Porque se Deus começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então você não pode fazer um movimento bem aí. Até mesmo os pensamentos do seu coração, enquanto você está fazendo isso, será passado bem diante de você. Como que você escapará? Como escaparemos nós, se rejeitarmos tão grande salvação, bem? Nós não escaparemos. Cada movimento e os pensamentos do coração estão gravados bem em outra dimensão. A televisão, a cores, prova bastante isto. Traz isto e mostra, bem? Isso está somente em outra dimensão das três em que vivemos. Então, nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que ninguém espera que a coisa vai ser aquele mar de rosa, não. Porque o próprio Jesus disse, olha, eu não prometi o mar de rosa. No mundo terás aflição. Que em tudo ele foi tentado e sem pecado, passou pelo que passou e nós. Mas ele disse, estarei convosco, em vós, todos os dias, até a consumação do século. Se não fosse ele, aonde nós estaríamos? Que tipo de crença nós teríamos? Que tipo de lugares nós estávamos frequentando nesta hora?
que tipo de alimento, que tipo de bebida nós estávamos tomando, se não fosse a misericórdia de Deus. No parágrafo 104 da mesma mensagem, Poder de Transformação, pregado em 1954, ele começa: ele ainda faz isto, ele abrirá o caminho, eu simplesmente o amo, por isso você não o ama. E a congregação diz amém. Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentado aqui neste momento. Ele já abriu um caminho. Ele encontra-se entre você e o problema. Coloca nas mãos de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Mas será que o Senhor vai me atender? Creia que Ele vai te atender. Creia que você é um filho de Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que descansar. Não é eu, não é você, é Ele. É a Bíblia que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Mas ficamos dando vazão a espírito errado, pensamentos errados, tendo diálogo com pessoas erradas, indo em lugares errados, ouvindo música que não traz uma alimentação para a alma. Como pode fortalecer por esse lado? Como os muitos têm força para ir em outro lugar, mas não tem força para vir na igreja. Fui na igreja, teve um que falou algo, o pastor fez isso. Se eu errei com você, eu estou pronto para pedir perdão. Mas a questão é que ele não foi para outro lugar, foi para o mundo. Não tinha outro pastor para ele, não. Vê o tipo de espírito que às vezes assalta as pessoas. E ele diz: eu sei que ele está aqui, este momento. Você pode me chamar de fanático e desejar. Eu não sou responsável pelo que você diz. Pronto. Você é responsável, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Vai estar diante de Deus. Se eu torcer isso aqui, que o profeta de Deus deixou para nós, ele diz: um dia você vai ouvir a minha fita lá. Pregue a verdade, condene o pecado. Para quem ele diz? Nem que seja para as colunas, mas pregue. Porque um dia você vai ouvir. Ele diz: eu não sou responsável pelo que você diz, pelo que você faz. Não pode ser assim, não. Tem que ser de acordo com a Bíblia. Eu não dou conta é uma coisa, mas eu creio é outra coisa. Se você crê, você já tem 50%. Porém, aí vem a obediência, né? Do crer vem a obediência, aí te dá direito um sinal. O sinal hoje para nós é o Espírito Santo. Daqui a pouquinho você está olhando tudo quanto é as mazelas do mundo, passando por cima, porque você está morto para aquilo. Não mais eu, é Cristo que vive em mim. Oi? Eles não sou responsável pelos meus obreiros. Se o obreiro falar uma coisa fora do que está na mensagem, do que o Brana falou, ou aquele pastor falou, ele será responsável por aquilo que ele está ensinando. Então é um perigo, às vezes, irmãos e irmãs, querer ajudar pessoas e ela não tem noção, pensa e fala. Não, ser responsável. Se você traz alguém para a igreja, aquela pessoa vai espelhar em você. Foi você que evangelizou ela. Foi você que trouxe ela. Mas a irmã usa assim, então eu posso usar assim. Vê que tipo de evangelismo, às vezes, está se tornando uma pedra de tropeço no caminho de alguém. E não queremos ser isso. Queremos ser uma influência para as coisas boas. Nós somos uma influência para o bem ou para o mal. Mas se o Espírito da verdade está em nós, eu creio que vamos ser uma influência para o bem. Porém, não sou responsável pelo que eu digo. Comece a buscar atrás. Responsável pelo que você diz, porém sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isto certo, naquela luz que você vê esta noite, ouviu naquela fotografia, calculo que a tiraram esta noite, aquele mesmo anjo de Deus está neste edifício, neste momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi. Então ele, e agora, sempre será o mesmo. O anjo de Deus moveu-se para colocar-se entre nós.
e a enfermidade coloca-se entre nós e a morte. Não é de se admirar que Davi diz, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Com certeza, se Ele estar conosco, caminhe, prossiga, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para Ele, que fez a promessa, estou convosco e em vós até a consumação dos séculos. Ali de pé, o anjo de Deus foi diante do exército de Israel e se removeu e se colocou entre eles o inimigo, e o anjo do Senhor está esta noite entre cada indivíduo aqui, e o inimigo, eu sei do que estou falando, eu sei enquanto aqui de pé, na plataforma, diante deste pequeno grupo de pessoas, esta noite, eu sei que Deus se humilhou, descendo do Calvário, e está de pé neste edifício agora. Se simplesmente você ousar a se mover na palavra de Deus, veja se Ele não se moverá diante de você. Observe. Você tem que dar um passo. O profeta diz, dê um passo. Mova um pouquinho. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você tem que querer Deus na sua vida. Você tem que desejar Deus na sua vida. Mas eu tenho Deus. Mas qual o Deus que você tem? Qual o Deus que você serve? É o Deus das trevas ou o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que nele há? Há uma diferença entre o Deus das trevas e o Deus de Israel, o Deus dos céus. Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, se me foge a memória, que o Deus desse século é Satanás. As pessoas têm revelação, dizem, olha, eu não sou filho, não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Pois fique sabendo que é Satanás o dono do mundo. Deus tem pessoas aqui, Deus tem filhos aqui. E já diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O incrédulo é aquele que não vem na igreja. Há muitos que estão com a Bíblia, lendo a Bíblia, e são incrédulos, porque não crê no que está escrito na Bíblia. É forte a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. É quem pode matar, quem pode salvar. Deuteronômio 29, ou é 29, 39. Vede que eu sou nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu filho, eu saro. E não há quem escapa da minha mão. E ele ficou entre o exército e os egípcios, e ele está se pondo entre você e a sua enfermidade. Ele está entre você e o seu pecado neste momento, porque estamos no êxodo da igreja. O Egito sempre foi chamado de mundo. E quando Israel saiu, recorde, eles eram membros de igreja lá, mas depois do sangue do pacto ser feito, eles se tornaram circuncisos de Deus. Então, voltando no mundo, o mundo jaz no maligno. O mundo não tem o que oferecer. O diabo não tem o que oferecer. Ele é pecado, ele é morte. O salário dele é a morte. Mas eu estou vivendo. Deus te deu vida. Vida não quer dizer a salvação. A salvação é diferente. Ele deu vida. Todo ser vivente veio de Deus. Mas Deus criou o homem para que esse homem pudesse adorar a Deus. Para que esse homem pudesse chegar. Prova tanto para quem não crê que Satanás é o Deus desse século, que ele pediu Jesus para adorar. Deus quer dizer objeto de adoração. E ele diz, olha, tudo isso te darei. Subiu lá no pináculo do templo, para que Jesus tivesse uma boa visão das praias, quem sabe Copacabana, Caribe e outros lugares, né? Te darei, Jesus, tudo, só por uma adoração. Mas Jesus disse, vai, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, e a ele servirás. Ele não aceitou.
A pessoa se Jesus tivesse aceitado essa proposta, então ele quer ser adorado. E muitos adoram ele sem saber que está adorando. Adorando atores de novelas, que são estrelas caídas, errantes, vestindo da mesma forma, pintando o cabelo da mesma forma. É as cartas de Judas, lá no finalzinho. Nuvens sem água levada pelo vento, estrelas errantes. Hoje virou agora astro, né? Não tem mais o astro, tudo é estrela, estrela do futebol, do cinema e tal. Estrelas errantes que não devemos se espelhar nelas. Quando você vê falar estrelas, lá as cartas de Judas são estrelas errantes, nuvens sem água levada pelo vento. E às vezes as pessoas são influenciadas pelo estilo daquelas pessoas, porque o espírito está dentro dela é o mesmo que está lá, fazendo com que ela se movimente daquela forma, com as suas modas, com os seus gestos. E o Rembrandt diz, na almas encarceradas hoje, que quando uma moda faz sucesso na quarta dimensão em que vivemos, ela já desfilou na quinta dimensão. Para quem crê em profeta, pense, pare, que às vezes nós somos fadados, eu vou comprar porque está na moda. Moda de Deus, vamos para a moda de Deus então? Vamos para a moda de Sara? Seus cabelos, suas vestes, seu tratamento com o esposo, Senhor Abraão, Senhora Sara. Eu estava dando uma olhadinha aqui na testemunho de Billy Paul, Brana, que eu ia falar com o Jó, mas não, fica à vontade vocês aí, fica só lá ouvindo, né? Aí Deus está abençoando, Deus está ajudando, né? E Dom Eduardo e o Daniel tomando conta dessa parte aí. E fazendo bem, e eu vai me descansando ali, eu vou lendo mais, né? Veja a coragem do irmão Brana dizer, Billy, você vai ter que deixar a casa do papai. É fácil? É fácil. É fácil ser um profeta, é fácil ser um homem de Deus. A casa do papai é consagrada. Eu não sei se ele falou perto da irmã, né? A irmã tinha partido, mas tinha a irmã Meida, né? Que Billy é filho de Hope, né? Somente ela. Mas ele, como pai, dizia, eu era pai e mãe de Billy. Ele colocava a mamadeira de Billy aqui, né? Para poder dormir com ele, para aquecer, para dar para Billy. Mas como um pai profeta, ele sabe, conhecia essas coisas. E ele entregou ele a Deus. E ele pediu que ele cruzasse as mãos. Billy, essa daqui está apontando para a cruz. Ele sabia como fazia as coisas. Mas um pai chegava, você tem que ocupar a minha casa, porque a minha casa é consagrada. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos as coisas com filhos? Por causa do amor filho. O amor filho pulou logo na frente. Epa, não, então se o meu filho sair, tu vai sair também. E aí? Como é que fica? O apoio ao erro. Ah, mas é o meu filho, mas ele está errado. Ele não quer obedecer. Não sei porque entrei nessa parte. E o homem diz, vai para a casa da vovó, vai para onde tu quiser então. Mas quando ele adoeceu, foi o papai que teve que ir lá. Mas Deus disse, Billy precisa de você. O Billy tinha que passar por aquilo. Tem coisa que você tem que abrir mão. Quer? Vai. Aconselha, vai. Quando tu bater lá na parede, tu lembra que tem um pai, tu lembra que tem uma mãe, tu lembra que tem uma igreja, que tem um companheirismo, que tem um pastor. É assim que tem que ser. Porque ele diz assim, eu achei que eu sabia tudo. Billy falando, eu achei que eu sabia de tudo. E quando ele chegou lá, o papai chegou e disse, agora, profeta, o dom de cura, Billy já tinha visto. Não, Billy, foi tu que errou. É tu que vai orar. É você primeiro que vai orar, é você que vai buscar. E então ali oraram e Billy foi curar. Qualquer hora não vão ter essa na íntegra, bem direitinho. Mas pense nessas coisas. Sentam, oram para tomar decisões. Não toma decisões, isso aqui é meu, isso aqui é meu, não. O pai tem direito no filho, tanto que a mãe tem direito no seu filho. Sempre a mãe tem um coração de mãe, o pai é mais duro, é a lei. Mas esse filho tem que saber que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, que ele tem uma casa consagrada, que ele tem que respeitar, ele conhece a verdade. Porque senão você não vai poder ajudar ele. Porque as bênçãos não vão vir naquela casa. Brigas, intrigas, se afastam do Espírito Santo. E a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo.
todos diz, Estevão, todos vocês, circuncisos de coração e de ouvidos, porque sempre resistem ao Espírito Santo. Como seus pais fizeram, vocês também o fazem? O Espírito Santo circuncidado no coração, um coração circuncidado, um coração que mora o Espírito Santo, não tem brecha para o pecado, ainda que ele bate na porta, mas lá tem um morador que vai fazer falar mais alto. Mas ele tem que ter lá dentro. Ele tem que estar morando lá dentro. O nosso tempo acabou. O velho irmão, eu tenho que pular aqui, queria chegar num ponto aqui na frente, porque deixaram cair a trava e é isso. Vocês deixaram cair o padrão da vida cristã. Olha, irmão, tem padrão. A vida cristã tem um padrão cristão. E às vezes nós deixamos, como ele diz aqui, porque deixaram cair as travas, e isto, vocês deixaram cair o padrão da vida cristã. Porque os seminários chocaram alguns pregadores, os enviaram para se comprometerem com a verdade, mas o Espírito Santo tem sempre estado ali para condenar o pecado. E esta noite está entre o crente e as coisas do mundo. Amém. E aí é entre o campo e os egípcios, o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Israel tinha luz, mas os egípcios estavam em treva. Podemos dizer que nós não temos a luz da palavra, como de manhã a gente dizia? Quem tem o evangelho completo hoje? Quem crê na Bíblia conforme nós cremos, com revelação, com a ceia, com o lava-pés, com o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Quem está fazendo essas coisas, mantendo a ordem apostólica, a doutrina? Muito bem, coloque suas jaquetas à prova de choques. Lá vai, vejam, todo homem que rejeita a luz fica cego e anda nas trevas, porque não aceitou a luz. Amém? Deus envia ministros que pregam o evangelho, ele envia sinais e maravilhas entre os homens, para vindicar isto como verdade. E os homens rejeitam isto. Não há nada que resta, exceto escuridão, para você. Ande na luz, enquanto a luz está brilhando. Meu irmão, receba a luz. Cristo é a luz. Ele chegou para lhe trazer luz, porém aqueles que rejeitaram a luz receberam trevas. E cada homem e mulher esta noite que rejeita a luz anda nas trevas, não sabendo aonde vai. Ele titubeia bastante. Ele é popular com as pessoas, mas qual será a sua posição na presença de Deus? Observe isto. Que coisa maravilhosa aqui. Ele era luz para uns e treva para os outros. Os israelitas, então, depois que Moisés orou, eles puderam descansar em paz. E agora observe. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Se você observar, enquanto os filhos de Israel, que saíram das trevas e aceitaram a luz, quando eles estavam com problema, a luz voltou, e eles dormiram a noite toda. E enquanto eles estavam dormindo, Deus enviava um vento soprando através do mar, abrindo o caminho de escape. Aleluia, ao Cordeiro. Estou tão feliz por ter sido cheio do Espírito Santo esta noite, enquanto estamos dormindo, regozijando, descansando na promessa de Deus. Deus lhe prometeu abrir um caminho de escape. Então, descanse em Deus, e Ele vai te dar esse caminho de escape. Essa porta fechada, ela vai se abrir.
Deus pode abrir caminho onde não há caminho. Para Israel ali, para os egípcios ali, agora pegamos Israel. Era um obstáculo. Para onde eles vão agora? Um mar adiante, à direita, à esquerda, montanhas, e atrás o exército de Faraó, regozijando, agora nós vamos pegar, nós vamos ser vencedor. De repente, aquela coluna de fogo que estava na frente passou para trás, para proteger Israel. Cada homem e mulher esta noite que aceitar Jesus Cristo nesse termo, o Espírito Santo, enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver descansando na sua promessa, talvez você seja aleijado, talvez você seja cego, talvez você não possa ouvir, talvez você não possa ver, talvez você esteja enfermo com um problema do coração, de câncer, algo assim, moribundo. Aceite a luz. Esta noite descanse nela. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho, dar uma volta, ir em hospitais. Fomos no hospital uma vez, em Belém. Tinha tanta pessoa sorrindo e lutando ali pela vida, com enfermidade, ou as pessoas sadias, moribundas, sem desejo de caminhar, de prosseguir. Dá uma andadinha. Há pessoas piores do que a situação que você está passando. Em busca da vida. Outros querem tirar a vida que Deus deu. Sua promessa. Talvez você seja aleijado e o vento chegando. Vamos para cá, 150. E o vento chegando como um vento poderoso. E o forte no dia de Pentecostes se moverá por ali e abrirá o caminho para você. Aleluia! Para que você atravesse o vale da enfermidade, direto para a terra da saúde novamente. Você passará através daquela terra de religiões frias, formais, embaraçadas, indiferentes, para um coração cheio do Espírito Santo, feliz, jubiloso, cheio de gozo. Deus mostra o seu poder. E estava mostrando, desculpe-me, estou falando muito alto, mostrando redenção pelo poder. Ele mostrou sangue lá atrás. Em uma coisa, ele mostrou o seu poder, aqui através do seu sangue, através da redenção, mostrou o seu poder para escapar da morte. Através do sangue, ele mostrou o seu poder para abrir o caminho de escape, através da redenção, de poder. E hoje, você que aceitou, amém, você que aceitou o sangue de Jesus Cristo para limpá-lo do pecado, o poder do Espírito Santo está aqui para guiá-lo ao batismo do Espírito Santo. O poder de Deus está aqui para transformá-lo da enfermidade para a saúde. Deus movendo no êxodo da sua igreja, ela está dando flores, onde Deus ajuntará, após algum tempo, seu grão maravilhoso, saindo das trevas para a luz maravilhosa. Como amamos isto, com amor, como amo. O que isso significa para a minha alma, esta noite, amigo? O que significa a palavra para a sua alma, Deus na sua alma? Eu estava falando hoje com um homem que se encontrou comigo, que faz pouco enquanto estava fora. Ele disse, tenho tentado falar com o povo. Ele disse, eu mudei bastante, Billy. Desde quando você era jovem, disse, vocês costumavam passar e me dizer, no meu local de trabalho, que eu deveria me acertar com Deus, que eu deveria estar certo com Deus. Ele disse, eu ria de você, mas disse, Billy, as coisas mudaram. As coisas mudaram agora. Você fala e eu pensei, louvado seja Deus. E ele disse, eu tento contar a outros sobre isto. Ele diz, eles mudam de assunto e saem falando sobre um jornal cômico ou outra coisa. Não sou eu. Este sujeito vizinho na esquina, ele pode morrer. Ele é o próximo talvez. O seu número seja o próximo. Não sabendo qual é o próximo número, pode ser o seu esta noite. Amigo, esta
pode ser a hora que Deus chamará. Deus, o grande Espírito Santo, está aqui esta noite, entre a morte e a vida. Está aqui esta noite, entre a enfermidade e a saúde. Eu sei que eu estou falando isto mesmo, neste momento. O mesmo Espírito Santo que você sente agora, cada pessoa que nasce de novo está inclinada a sentir aquele Espírito no recinto, não pode evitar. Se você tem qualquer vida, você sabe que isso está aí, correto. Como um imã, quando um grande imã se aproxima de um material, ele começa a se mover e se arrastar por você. Por quê? Vai se aproximando mais, como um grande imã que foi abaixado aqui. Certa vez, em Indiana, eu estava observando apanhar as aparas ao chão. Eles puxaram uma grande alavanca, um enorme imã desceu e tinha juntado todas aquelas aparas no meio do piso. Essas aparas onde eles trabalhavam, era pedaço de ferro e coisas assim. E aquele imã vinha para fazer a limpeza. E ao passar aquilo, todas aquelas aparas que eram magnetizadas no imã, o ferro, subiram e imediatamente se foram com o imã para fora. E eles desmagnetizavam e derrubavam-nos em um forno e as moldavam novamente. E havia muitas sobras de aparas de alumínio. E eu disse, por que elas não subiram? E ele disse, elas não são magnetizadas ao imã. E eu disse, louvado seja Deus. O irmão Branham tirava a mensagem dessas coisas. Louvado seja Deus. Eu disse, por que estas não subiram? Aqui embaixo, esses pedaços de ferro, isso, se você observar, está parafusado. Eles eram ferro, o imã podia atrair também, mas estavam parafusados. E ele diz, eu disse, louvado seja Deus. E porque essas não subiram aqui embaixo, esses pedaços de ferro, disse, se você observar, eles estão parafusados. Da mesma forma ocorre com muitas pessoas esta noite. Amigo, você se tornou um membro de igreja, mas não está magnetizado pelo batismo do Espírito Santo. Então você deixa algo prendê-lo e algumas diferenças prendê-lo, mas um dia deste haverá um grande imã que descerá do Oriente, chamado Filho de Deus, que passará sobre esta terra, e cada pessoa que está morta em Cristo ressuscitará com ele, para ir para o além, e estes velhos corpos serão transformados e feitos à sua semelhança no seu próprio corpo glorioso, onde viveremos para sempre, livre da enfermidade, livre da velhice, livre de tudo mais, na glória de Deus, para vivermos em sua bendita presença, para sempre, amém. Não deixe isso assustá-lo. Eu me sinto religioso neste momento, com certeza, sinto, e isto é correto. Que coisa boa, se tivesse um tempo para prosseguir mais. Vamos ficar de pé. Seja um imã que, quando o grande imã, o Filho de Deus vier, você está magnetizado com Cristo, morto para este mundo, não está seguro, parafusado nas coisas mundanas, porque o mundo jaz no maligno. O que nós queremos com as coisas do mundo? Mas esse grande imã, quando ele vier, para buscar a sua noiva, aquele que tiver o seu nome, Senhor Jesus Cristo, esse imã atrairá e lhe levará para os céus. Senhor Deus, acrescente mais as bênçãos sobre nossos corações, sobre nossa alma. E a palavra do Senhor. Obrigado pelo mensageiro, por esse profeta, por essa mensagem, ó Deus, por este evangelho completo com a revelação que o Senhor tem dado para nós. Não somos aquilo que devemos ser, mas olhando, nós já caminhamos um pouquinho. Não deixa nós voltar atrás, mas nós possamos prosseguir.
prosseguir a cada dia, olhar para o Calvário, olhar para o sacrifício, olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ajuda a todos nesta noite, que entrado por essas portas, que possamos sair daqui melhores, Senhor, melhores cristãos, com desejo de louvar, com desejo de amar mais, desejo de se servir mais, desejar o Senhor na nossa alma, que o Senhor seja a torre de controle, o Senhor seja, Pai, a direção para cada um de nós, guiando o nosso passo na vereda da justiça e tirando do nosso caminho todo o pecado e empecilho que tão de perto nos rodeia. Leva, ó Deus, para casa em paz, guardando do mal desta noite. Se houver um amanhã para nós, que teu anjo seja acampado ao favor de cada um, na luta do dia a dia, no trabalho, nas viagens, em casa, onde nós estiver, o Senhor esteja conosco, ó Pai. O Senhor é a força da nossa vida, é a nossa humilde oração, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.